O milionário arrepia ao ouvir que a mendiga negra pequena prevê explosão no iate. A confusão começou cedo naquele cais. Pessoas cochichavam, espiavam e apontavam, enquanto uma menina frágil, com cabelo puro desarrumado e olhar de quem carrega o peso do mundo, caminhava entre os saltos altos e ternos caros. Luna, uma garotinha de rua que mal completara 7 anos, tinha algo tão estranho que dava medo no meio onde ninguém mais se atrevia a chegar. Ela dizia que o iate luxuoso e imponente como um castelo flutuante estava prestes a explodir. Ricardo, o empresário conhecido por seu jeito arrogante e olhar cortante, estava no centro da roda. Ele desdenhou na hora. Como poderia uma criança suja, conhecida na cidade só por mendigar restos, prever uma tragédia que nenhum alarme havia anunciado? Mas Luna falava firme, a voz fininha com uma força que parecia gritar dentro das cabeças. Vai explodir! Eu vi! Fogo! Fumaça e gritos nos olhos dele. Ela sussurrou tremendo, como se tive. A menina encarava Ricardo como se pudesse ver a morte chegando. E não só ela. O povo ao redor começou a sentir o ar ficar pesado. Um calafrio que subia pela espinha. De repente o mar ficou mais silencioso. Os motores do iate rugiram para a partida. A superfície da água refletiu o sol. E o céu parecia tingido de azul normal demais para uma tragédia anunciada. Ricardo virou as costas e riu, ignorando os olhos fundos e as palavras carregadas da garotinha. Sai pra lá, pestinha! Ordenou. Aqui só empresários valem alguma coisa. Então veio o estrondo, um grito que cortou o ar, um fogo violento que tomou conta do deck em segundos. A explosão jogou respingos de água e destroços para o ar, arrebentou vidros e corroeu o silêncio da marina. Quem viu, arregalou os olhos, sem fôlego. O luxuoso império de Ricardo desmanchava numa fumaça negra cristã. Ele perdeu tudo: o dinheiro, o prestígio, a certeza da invencibilidade. No meio da confusão, Luna fez algo que ninguém esperava. Com olhos desesperados, puxou pelo braço de cada um e implorou que não entrassem. Com medo do desconhecido, mas mais ainda da garota, eles hesitaram, daí o caos os salvou do pior. Foi nessa hora, quando o perigo passou, que a arrogância deu lugar a um calor estranho. Gratidão. Ricardo, Ana e Léo não tiveram dúvidas e acolheram Luna. Aquela menina que era um mistério vivo. O que ninguém sabia era que esse gesto seria só o começo de uma nova batalha, porque César, um ex-sócio de Ricardo, amanhecera com uma vingança que queimava mais que o fogo do iate. Ele tramava algo sombrio e mortal contra essa família que agora incluía a menina estranha. Enquanto Ricardo tentava entender a ruína e a redenção, Luna escutava sussurros escondidos, juntava pedaços de conversas que surgiam nas sombras. Ela sentiu o perigo crescendo, uma sombra fria que podia apagar tudo de novo, com a coragem que só quem já enfrentou a fome e o abandono conhece. Luna decidiu pedir ajuda a um policial local, mas que escolha ela teria que fazer? E acima de tudo, será que Luna conseguiria proteger aqueles que agora chamou de família antes que o perigo os alcançasse de vez? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Enquanto a poeira da explosão começava a assentar sobre o cais, a adrenalina ainda pulsava nas veias de todos. O assombro nos rostos das pessoas era palpável. Ninguém conseguia se mexer ou elaborar. Luna, ainda agarrada ao braço de Ana, respirava rápido, cada inalação trazendo cheiro de fumaça e mar. Ela olhou para o iate, incapaz de acreditar que tinha sido certo sobre a visão que havia tido. Mas a atmosfera de alívio e gratidão ainda não tinha se instalado plenamente. Uma sombra se aproximava. César, o ex-sócio de Ricardo, surgira no meio da confusão, como um fantasma da ruína. As pessoas não perceberam seu olhar maligno, mas Luna, com seu instinto apurado, sentiu suas costas se arrepiarem. O homem parecia ter surgido do chão, os olhos cheios de raiva e vingança. Ricardo, bem-vindo ao seu pesadelo, ele disse, a voz baixa e cortante, como uma lâmina. O empresariado solene tinha um terno que refletia sua aura sombria. A multidão se afastava discretamente, como se o oxigênio entre eles tivesse diminuído. César, você não me causa mais medo, Ricardo disse, sua voz tremendo entre o desafio e a insegurança. Ele se virou para Luna, aterrorizado. O que você fez? O que você sabe? Ela sentiu o peso das palavras se formando na garganta, mas antes que pudesse responder, algo estrondoso ocorreu. Do fundo do iate devastado, um segundo impacto. A água foi novamente lançada ao ar, desta vez como um geyser de pânico e destroços. O que estava escondido ali? Todos gritaram e correram, mas Luna ficou paralisada. Naquele instante, uma arma surgiu na mão de César, como se tivesse sido desencadeada pela própria explosão. Você realmente achou que poderia me deixar fora disso? Ele gritou, o olhar fixo em Ricardo. A raiva em sua expressão revelava muito mais do que um simples ciúme. Era uma chama de desafios passados, de traição e frustração. Não! Não pode fazer isso! Ana gritou, segurando Léo próximo ao peito. O garoto estava em estado de choque, os olhos fixos no terror que se desenrolava diante deles. Em um movimento rápido, Luna virou-se para César e, com a voz mais firme que já tinha, disparou. Você está se escondendo da punição, mas não vai escapar. Essa frase fez o ambiente hesitar. César olhou para a garotinha e, por um breve momento, um lampejo de dúvida cruzou seu olhar escuro. Ele tinha notícias que poderiam ferir Ricardo mais do que a explosão. Segredos que tínhamos pensado que estavam enterrados. Mas a incerteza em sua expressão logo foi substituída por uma raiva ferina. Você não entende, menina! Estava tudo planejado. Um pequeno presente de despedida. N retrucou, dando um passo à frente, enquanto o mar rugia cada vez mais forte ao fundo. Como se A polícia chegava, e a cena estava prestes a explodir novamente. Mas isso não era a única ameaça no ar. O olhar de César atravessava a multidão em busca de uma saída. Mas, em vez disso, ele encontrou Luna. E foi nesse instante que a verdade emergiu, como um eco dos segredos que ele guardava. Você não sabe quem você realmente é, não é? A frase reverberou entre eles, e o mundo pareceu parar. O que César sabia? Que relação secreta existia entre ele e Luna, uma linha que unia os dois de maneira que ninguém poderia imaginar. Uma bagagem sombria emitia um frio intenso no centro de Luna. O que fariam agora? Quem realmente eram? Ela sentiu uma onda de quebra e esperança ao mesmo tempo. O que seria revelado? Em meio ao pânico e à incerteza, a verdade ameaçava estourar como um novo alarde.
enquanto todos aguardavam, sem saber se eles estavam prontos para o próximo incêndio que começava a se formar. A tensão no ar era palpável. Os olhares se cruzavam, um jogo de adivinhação, parado na ameaça que pairava entre eles. Luna ainda encarava César, e uma faísca de coragem brilhando em seus olhos. Ela sentia a conexão entre eles, mas não entendia o que queria dizer. Ricardo, com os músculos tensos, ficou paralisado, totalmente tomado pelo medo. A sirene se aproximava, um lembrete de que a polícia estava chegando. Mas havia mais que isso, algo prestes a estourar. "César, não faça isso!" gritou Ana, tentando proteger Léo, que ainda estava em estado de choque. O silêncio era ensurdecedor. César somente sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Era como um lobo, prestes a atacar. "Você não sabe realmente quem é, Luna." "Quem você realmente é?" ele disse, e pela primeira vez havia um tremor de incerteza na voz dele. Os corações na multidão pareciam parar, e o caos foi substituído pela expectativa. O olhar de Luna se intensificou, quase buscando respostas nas palavras de César. "Você tá dentro de tudo isso porque me pertence." Um nó se formou na garganta de Luna. "Como assim eu pertenço a você?" A multidão respirou fundo, enquanto a angústia dominante se transformava em um profundo esclarecimento. Ou confusão. "Pertenço a você? O que está dizendo?" A voz de Luna falhou, mas ela se recusou a recuar. "César, chega!" Ricardo gritou, mas as palavras pareciam se perder no ar. O homem estava absolutamente focado na pequena. Foi nesse momento que algo incrível aconteceu. Uma explosão de luz surgiu do lugar onde o iate havia afundado. Todo mundo virou para ver. O brilho iluminou a cena como um farol. E do fundo das águas, um objeto começou a emergir. Era uma caixa antiga, coberta de água, quase como se estivesse esperando pelo momento certo para ser descoberta. "Essa é a chave para você, Luna!" César gritou, avançando, mas o reflexo brilhante fez todos hesitarem. O que tinha dentro daquela caixa? O que poderia explicar a frase enigmática dele? "Pare!" Uma nova voz, firme e autoritária, cortou o ar. Um policial havia chegado. Ele se posicionou entre eles, olhando de forma severa para César. O caos se desenrolava de novo, mas a caixa ainda pairava no ar, como uma pergunta: do que se tratava? César olhou para o policial, seus olhos refletindo um pavor oculto. "O que encerramos aqui há anos não foi apenas uma queima de arquivo. Você não sabe a verdade." Luna olhou entre os dois. Uma onda de perguntas a invadiu. Que verdade? A relação entre ela e César? O que tinha naquela caixa? Ela se virou para Ricardo e Ana, buscando segurança em seus olhares, mas também percebendo que eles estavam tão perdidos quanto ela. O mar, agora agitado, parecia ansioso. O que mais poderia acontecer? Com um grito, César avançou em direção à caixa, mas a multidão começou a se agitar. Ele não estava sozinho na ânsia pela resposta. "Não, você não vai!" Luna gritou, seu coração acelerando. E nesse retorcer de vontades, algo estourou. Uma onda de água saltou para o alto, e a caixa voou ao ar, mergulhando de volta para baixo, como se quisesse se esconder novamente. O impacto foi chocante. A caixa não apenas sumiu nas águas rasas, mas a revelação ali contida parecia ecoar na mente de todos. A conexão que existia entre Luna e César agora era palpável e temível.
o que estava escondido. O que mais eram capazes de descobrir? Enquanto a confusão reinava ao redor, Luna sentiu que o chão se abria sob seus pés. O que ela realmente sabia sobre si mesma? O que viria a seguir? As respostas eram sombras em meio à escuridão crescente. E ela sabia, sem dúvida, que havia muito mais em jogo. O verdadeiro pesadelo estava apenas começando. A tensão no ar era palpável. Luna encarava César com uma mistura de espanto e determinação. As palavras dele ainda reverberavam em sua mente. Uma mensagem que não fazia sentido. Quem eu realmente sou? O clima ao redor era de pura expectativa. Todos aguardavam pela conclusão de um conflito já intenso, quando a caixa desapareceu sob as águas turvas. Então uma explosão de fumaça brotou do fundo da marina como um vulcão em erupção. As ondas aumentaram, a água subiu e um grito despedaçou o ar. Todos se viraram e, nesse instante, o chão pareceu abrir-se sob os pés de Luna. Mas não era uma questão de pânico, era algo muito mais profundo. Um impulso primal a fez dar um passo para frente, uma conexão que ela nunca soubera que existia. Enquanto todos estavam distraídos com o fogo e os destroços, algo grande e prateado surgiu do mar, flutuando em direção à margem. Era um medalhão, reluzente, e o olhar de César o seguiu como se estivesse hipnotizado. Ele se iluminou com a luz do sol que atravessava as nuvens escuras, e seu brilho era intenso, quase mágico. Mas o que mais chamou a atenção foi a expressão de horror na face de César. A mudança foi tão abrupta que fez os corações na multidão pararem de respirar. Não, não pode ser, ele murmurou, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e reconhecimento. Luna observava, pérplexa. A multidão começou a sussurrar, trocando olhares inquietos. O que era aquele objeto? Por que tinha impactado tanto César? Você sabia disso? Ricardo questionou em voz alta, quebrando o silêncio que se formou como um manto denso. Mas César não respondia. Em vez disso, ele avançava, como se uma força invisível o puxasse para o medalhão. Então algo ainda mais chocante aconteceu. Quando César estava a poucos passos do objeto, uma explosão de luz irrompeu da superfície. Todos se cobriram, os rostos viraram de espanto. Mas no centro daquela luz havia uma figura, ou melhor, uma silhueta, uma mulher. Seu cabelo negro dançava ao vento. Era como se ela tivesse saído de um sonho. O queixo de Luna caiu. A voz de César tremia, um fio de desespero entrelagado nas palavras. Ela não deveria estar aqui. Quem é ela? A pergunta saiu da garganta de Ana, seu rosto pálido pela confusão com os eventos que se desenrolavam. A mulher começou a avançar, a luz girando ao seu redor como um bastão de comando. Luna! Ela chamou, a voz suave, mas firme. Do jeito que chamava seu nome, parecia que a conhecia intimamente. Venha até mim. O canal de conexão se estabeleceu. Luna sentiu seu coração acelerar. Por que aquela mulher parecia tão familiar? O olhar penetrante dela buscava algo que estava escondido dentro de Luna. O ar estava denso, um misto de medo, curiosidade e reconhecimento. César, que antes era um lobo mal-intencionado, agora parecia um menino apanhado em suas próprias mentiras. Você não pode, não pode! Ele gritou, com um desespero que ecoou na confusão. Você não é real! Você morreu! A revelação caiu como fogo em meio às costas da multidão. A mulher se virou para César, um brilho ardente em seus olhos. Morte não é o fim!
A ligação que temos está além do que você entende. O silêncio se instalou, mas as dúvidas estavam apenas começando. Quem era aquela mulher? O que ela tinha a ver com Luna e César? E como os segredos enterrados da história voltavam para atormentar o presente? Luna não conseguiu se mover. A cena parecia um pesadelo, mas em meio ao caos, uma ação tomou conta dela. Ela levantou a mão, como se estivesse chamando a mulher. Você é minha. As palavras hesitaram na ponta da língua, mas o impulso era forte demais. E naquele momento de conexão, César rugiu. Não, você não a pode ter. Ele avançou, mas no mesmo instante, uma onda de energia emitiu da mulher, empurrando-o para trás. Ricardo e Ana estavam em choque. O pequeno Léo apertando as mãos da mãe com a intensidade e a inocência de quem não compreendia a catástrofe. "O que está acontecendo?" gritou Ana, seu tom fervoroso confundindo tudo. Cada palavra era uma gota de pânico. Enquanto a luz de dentro do mar começava a pulsar, o medalhão à deriva parecia responder, reluzindo cada vez mais com uma energia incontrolável. Era um enigma que desafiava a lógica. A verdade estava prestes a se revelar, mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Os rumores e murmúrios da multidão foram apagados por um estrondo ensurdecedor, e Lula teve certeza de que tudo mudaria. Uma reviravolta havia começado, e o fim que todos temiam poderia estar mais próximo do que sonhavam. O que mais estava escondido nas profundezas do mar? E que laços esmagadores uniam Luna e aquela mulher misteriosa? O peso do desconhecido pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. E quando a luz do medalhão brilhava intensamente, a silhueta da mulher parecia formar um laço com Luna. O mundo ao redor, um caos de gritos e destruição, sumia, transformado em um misto de expectativa e terror. César estava paralisado, os olhos arregalados de uma forma que misturava pânico e compreensão. Luna sentia uma conexão inexplicável, como se o fio invisível entre elas estivesse prestes a revelar tudo. "Luna, confie em mim", a mulher falou com uma voz suave, mas carregada de urgência. "O passado está prestes a se revelar." Antes que qualquer um pudesse reagir, uma nova onda de energia pulsou do mar. O medalhão começou a girar, atraindo todos os olhares. Inspirações contidas, sussurros abrindo caminho na multidão. Todos aguardavam, absorvendo a tensão no ar. O que começava a acontecer era mais do que uma simples interação. Era uma tempestade de revelações prestes a se desenrolar. Então, como um truque macabro do destino, a água à volta começou a ondular e uma figura emergiu. Não da água, mas do ar. Um homem com um ar sombrio vestido em um terno que desafiava a lógica das circunstâncias. Ele tinha os mesmos olhos que Luna e uma expressão de desamparo absoluto. O rosto inquieto e familiar como um eco de memórias esquecidas. Não pode ser. Ana sussurrou, enquanto Léo agarrava a mão da mãe, os olhos cheios de medo. Ricardo estava em choque. A presença do homem parecia desmoronar seu mundo de certezas. "Sou eu, Luna. É seu pai", o homem falou, a voz tremendo, mas estranhamente reconfortante. O tempo congelou. César, que se preparava para avançar, ficou imóvel, engolindo em seco. O peso de segredos ocultos estourava no ambiente, como bolhas de ar na água, acontecendo com uma clareza aterradora. "Pai?" A palavra escapuliu dos lábios de Luna. O chão sob seus pés parecia desabar. Uma parte dela queria acreditar. A voz interior que sugeria que todo medo e insegurança poderiam finalmente ter um sentido. Você me abandonou!" Ela gritou,
a dor cortante fazendo seu peito arder. As lágrimas começaram a escorregar. Uma tempestade de sentimentos confusos tomeava conta dela. Não, Luna, eu não tive escolha. Precisava te proteger. Ele se aproximou, a expressão cheia de arrependimento. Mas isso não era suficiente. A multidão agora murmurava em pânico, o impacto da revelação sacudindo a base de seu mundo. César, vendo tudo se desmoronar, gritou: "Você não deveria estar aqui! Você não pode!" O medo na voz dele não era mais pela própria segurança, mas pela revelação. Ele estava claramente ligado àquele homem, e Luna sentia que havia algo obscuro entre eles, algo escondido nas sombras. César, não! O homem virou-se e Luna percebeu um brilho de raiva e desespero. Você fez isso! A tensão cortava o ar como uma lâmina. A verdade parecia prestes a se desfazer. Você não pode deixar a verdade escapar, Luna. Ela te pertence, César gritou, os olhos inflamando, com uma intensidade que ninguém ali havia visto. O medo e a indignação misturavam-se em um jogo mortal. A cada instante, Luna lutava para compreender quem era aquele homem e por que suas palavras estavam tão carregadas de peso. As coisas estavam saindo do controle. O passado tortuoso ameaçava se desenrolar. A multidão estava agitada e a sirene da polícia se aproximava. Um lembrete de que o tempo estava se esgotando. A verdade é uma espada de dois gumes, Luna. O homem disse, a voz agora suave, mas cheia de intensidade. Se você não a enfrentar, poderá perder tudo o que ama. Os olhares de todos estavam fixos, a ansiedade palpável, parcamente abafada pelo sussurro do mar. O que mais estava prestes a ser revelado? Qual era a verdadeira natureza do laço entre Luna, César e o homem que dizia ser seu pai? O que aconteceria se a verdade emergisse em toda a sua crueza? Luna sentiu uma onda de desespero crescendo dentro dela, misturada a uma dúvida cada vez maior. O que ela realmente conhecia sobre sua história? Sua identidade? Ela estava prestes a descobrir. Mas a que custo? Uma escuridão iminente cercava todos eles. A revelação poderia ser mais devastadora do que qualquer explosão. O coração dela disparou. Havia algo mais, escondido nas águas profundas de suas memórias, que precisava ser enfrentado. O que mais esse novo capítulo traria? Uma nova tempestade se formava, e a vida de todos ali no cais nunca mais seria a mesma. Enquanto a luz do medalhão brilhava intensamente, a silhueta da mulher parecia formar um laço com Luna. O mundo ao redor, um caos de gritos e destruição, sumia, transformado em um misto de expectativa e terror. César estava paralisado, os olhos arregalados de uma forma que misturava pânico e compreensão. Luna sentia uma conexão inexplicável, como se o fio invisível entre elas estivesse prestes a revelar tudo. Luna, confia em mim! A mulher falou com uma voz suave, mas carregada de urgência. O passado está prestes a se revelar. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma nova onda de energia pulsou do mar. O medalhão começou a girar, atraindo todos os olhares. Inspirações contidas, sussurros abrindo caminho na multidão. Todos aguardavam, absorvendo a tensão no ar. O que começava a acontecer era mais do que uma simples interação. Era uma tempestade de revelações prestes a se desenrolar. Então, como um truque macabro do destino, a água à volta começou a ondular.
e uma figura emergiu, não da água, mas do ar. Um homem com um ar sombrio, vestido em um terno que desafiava a lógica das circunstâncias. Ele tinha os mesmos olhos que Luna e uma expressão de desamparo absoluto, o rosto inquieto e familiar, como um eco de memórias esquecidas. Não, não pode ser! Ana sussurrou, enquanto Léo agarrava a mão da mãe, os olhos cheios de medo. Ricardo estava em choque. A presença do homem parecia desmoronar seu mundo de certezas. Sou eu, Luna. É seu pai. O homem falou, a voz tremendo, mas estranhamente reconfortante. O tempo congelou. Uma parte de Luna queria acreditar, a voz interior que sugeria que todo medo e insegurança poderiam finalmente ter um sentido. Pai? A palavra escapuliu dos lábios de Luna. O chão sob seus pés parecia desabar. Uma parte dela queria acreditar, a voz interior que sugeria que todo medo e insegurança poderiam finalmente ter um sentido. Você me abandonou! Ela gritou. A dor cortante fazendo seu peito arder. As lágrimas começaram a escorregar. Uma tempestade de sentimentos confusos tomeava conta dela. Não, Luna, eu não tive escolha. Precisava te proteger. Ele se aproximou, a expressão cheia de arrependimento. Mas isso não era suficiente. A multidão agora murmurava em pânico, o impacto da revelação sacudindo a base de seu mundo. César, vendo tudo se desmoronar, gritou: Você não deveria estar aqui! Você não pode! O medo na voz dele não era mais pela própria segurança, mas pela revelação. Ele estava claramente ligado àquele homem e Luna sentia que havia algo obscuro entre eles, algo escondido nas sombras. César, não! O homem virou-se e Luna percebeu um brilho de raiva e desespero. Você fez isso. A tensão cortava o ar como uma lâmina. O silêncio era ensurdecedor. Luna estava paralisada. O que estava acontecendo? A mulher, que ainda pairava ao fundo, observando tudo, parecia saber mais do que deixava transparecer. Umas palavras dela rompesse a expectativa. Então, do nada, uma explosão ensurdecedora ecoou. Um novo impacto! O mar rugiu e os detritos começaram a voar, jogando a multidão em um caos. Pessoas gritavam e corriam. E em meio à confusão, algo ainda mais devastador aconteceu. A mulher que Luna tinha visto, com um movimento fluido, começou a se dissipar em uma nuvem de fumaça, revelando não um corpo, mas memória, uma projeção que estava desvanecendo. Não! Volte! Luna gritou, estendendo a mão. Mas era tarde demais. A mulher se foi e a luz do medalhão desacelerava, deixando apenas uma sombra de esperança. Você sempre se escondeu atrás de mentiras. César gritou, disparando em direção ao homem que dizia ser pai dela. Você nunca a protegeu. Luna estava em estado de choque. As peças do quebra-cabeça estavam jogadas, mas nada parecia se encaixar. O que havia se revelado antes dela não era conforto, mas confusão. O tumulto ao redor crescia. E então, uma voz estridente cortou o ar. Chega! Uma figura policial se destacou entre a multidão. A oficial erguia a arma, apontando para César. Polícia! Aterrissa no chão! César congelou, a raiva em seu rosto, dando lugar ao desespero. Mas antes que pudesse reagir, um flash de luz e um disparo. O impacto reverberou no ar. Um grito destemido arrebatou Luna. Ele havia sido atingido. O corpo do homem despencou. Os rostos mudaram de surpresa para horror. César!
gritou um dos presentes, antes que a confusão se intensificasse. Luna sentiu como se o chão sob seus pés houvesse sumido, e uma nova onda de desespero a envolvesse. Aquela cena tinha mudado tudo. Quem era o verdadeiro inimigo? As conexões se rompiam. Revelações gritantes podiam estar se formando. Ele sabia de tudo. O homem, o pai dela, começou a balbuciar entre os gemidos, e as palavras explodiram como se fossem balas perfurando os corações presentes. César não era só, ele era. Uma sombra passou pela mente de Luna. O mundo que conhecia poderia estar se desmoronando em um instante, enquanto a verdade se escondia em cada canto do caos, e com isso, uma pergunta crucial surgia. Qual era a verdadeira história por trás de cada um deles? Quem realmente eram? E o que mais estava prestes a ser revelado naquele caos absoluto? O que mais poderia estar enterrado nas profundezas do mar, esperando pela próxima explosão? O homem caído no chão, agora ensanguentado e pálido, parecia estar lutando com a própria vida. O tempo parecia desacelerar, tudo girando em torno de Luna, que se sentia paralisada, em choque com a revelação. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados. A multidão murmurava, sussurros e gritos misturados, enquanto a tensão aumentava. Luna olhou para o pai, buscando respostas, mas o desespero nos olhos dele só a paralisava ainda mais. O que estava acontecendo? O que ele fez? A pergunta pulsava em sua mente como uma bateria incontrastável. Ela queria entender, mas a situação parecia se desdobrar de maneira rápida demais. Você estava aqui o tempo todo! A voz dela saiu fraca, quase um lamento. Por que não me encontrou antes? Por que não me buscou? Suas mãos tremiam, uma mistura de raiva e dor a dominava. O homem tentou se levantar, sua expressão cheia de sofrimento, mas não conseguia. O desespero aumentava, e mesmo em meio ao caos, Luna estava decidida a obter respostas. Luna, escute! Ele começou, o tom da voz carregado de urgência e dor. César, ele nunca foi meu sócio. Ele trabalha para alguém que quer acabar com você. Ele é parte de algo maior. As palavras dele cortaram a confusão como uma faca. Luna percebeu que as relações estavam todas erradas. Tudo o que pensou que sabia, tudo o que lhe foi contado, poderia não ser verdade. A adrenalina pulsava em suas veias. Pare de falar! Gritou César, o olhar cheio de fúria. Ele estava se levantando com dificuldade, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Você não tem ideia do que está fazendo. Não estou aqui para prejudicar você, Luna. É o seu pai que está por trás de tudo isso. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou pela marina. A água começou a borbulhar e uma onda elevada acertou todo o cais. A multidão entrou em pânico. Luna viu uma figura emergir do mar. Um homem de cabelos brancos, com um olhar ardente. Ele parecia uma tempestade. Mas o mais chocante era a forma como ele se aproximava. Como uma sombra conhecida. "É tempo!" ele gritou, sua voz ressoando como um trovão. "O que aconteceu aqui não foi mero acaso. Vocês estão todos em perigo!" A multidão começou a dispersar, o pânico instaurando-se. Luna mal conseguia processar o que estava acontecendo. "Sim, eu sou seu avô!" A última palavra dele sacudiu suas entranhas. O ar parecia desaparecer e os murmúrios da multidão diminuíram. "Eu precisava que você soubesse a verdade, Luna! César não é seu inimigo!" Ele estava se levantando contra algo muito mais poderoso.
algo que quer te destruir. Os olhos de César se ampliaram, surpresos. O que você está dizendo? Você nunca quis se envolver? Você a deixou crescer sem saber. O tom da voz dele agora havia mudado, uma mistura de fúria e confusão. O avô olhou para ele com um desprezo profundo. Eu sempre fiz isso para protegê-la. A verdade é mais perigosa do que você pode imaginar. Respondeu o avô, o olhar fixo em Luna, que o da verdade da história passada e presente parecia se desenrolar diante dela como um filme. Os laços da família, as mentiras escondidas e os segredos enterrados. E o que você quer de mim? Perguntou Luna, a voz trêmula, mas firme. Que você escolha seu próprio caminho, ele respondeu, a intensidade nos olhos penetrando a alma dela. Tudo isso vai acontecer de novo, a menos que você enfrente quem quer que esteja por trás disso. Antes que ela pudesse reagir, uma sombra cruzou o local e César, agora assustado, gritou: "Não! Eles estão vindo!" Uma nova onda de agitação começou a surgir na multidão. O avô de Luna olhou rapidamente para a água e, em um movimento, o medalhão que estava submerso começou a brilhar intensamente novamente. "Pegue-o!" ele ordenou. E, ao mesmo tempo, a angústia tomou conta de Luna quando a visão da mulher, a que tinha desaparecido, apareceu novamente como um holograma. Você nunca soube quem você realmente é, mas precisa saber. É hora da escolha. A figura se desfez, deixando um eco de promessas perdidas. O chão tremeu e a presença da verdadeira ameaça se tornava inegável. Luna sentiu a adrenalina subir. Ela estava no meio de uma batalha, não só pela sua vida, mas pela verdade que mudaria tudo. O mundo que conhecia estava explodindo diante dela. E o que mais era real? Luna deu um passo para frente. O que estava prestes a acontecer mudaria seu destino para sempre. Ela respirou fundo, sentindo o peso da decisão. O que vou fazer agora? E, enquanto a verdade e a confusão a consumiam, a única certeza que tinha era que a tempestade estava apenas começando. O que mais estava escondido naquela água? A verdadeira natureza da sua ligação com César, o avô sendo o fio condutor de uma divisão que poderia desmantelar tudo ao seu redor. A tensão pairava no ar, e as respostas ainda estavam longe de serem alcançadas. O peso da revelação ainda pairava no ar quando um grito rompendo o caos chamou a atenção de Luna. Todo mundo virou a cabeça. Era Ana, sua voz penetrante, através da confusão, com um olhar fixo na água. "Olhem!" Ela apontou, e os olhos de todos seguiram na direção que ela indicava. Uma forma estava emergindo do mar. O brilho do medalhão parecia atrair aquela criação que vinha à tona. Um corpo agora visível flutuava como se estivesse se erguera para o céu. E os corações da multidão dispararam em um misto de ansiedade e esperança. Mas à medida que a figura se materializava, a expressão de horror tomou conta de Luna e todos ao redor. A pessoa que subia das águas não era um desconhecido, mas Mark, um amigo de infância. Sua pele estava pálida e os olhos arregalados, e ele parecia ter passado por uma batalha. A confusão tomou conta do cais. Todos estavam paralisados. "Mark?" A voz de Luna tremeu, mas ela estava mais curiosa do que assustada. "O que aconteceu?" "Você não sabe. Eles estão vindo!"
A urgência em sua voz deixava claro que a situação era mais grave do que todos podiam imaginar. Ele estava ofegante, a água escorrendo de seu corpo, enquanto ele se esforçava para explicar. Eu fui atacado por eles, aqueles que estão atrás da verdade. Eles querem você, querem acabar com você de uma vez por todas. O silêncio que se seguiu foi cortante. A multidão estava dividida. Alguns se afastando, temerosos, outros se aproximando, esperando respostas. César, descansando no chão, olhou para Mark com desprezo. Cala a boca, garoto! O que você sabe sobre isso? Você não parece levar a sério os perigos que cercam essa família. Oh, não é só isso. Mark respirou fundo. Cada palavra parecia puxada de sua garganta com dificuldade. O que eu descobri, o que você e o avô de Luna esconderam é inacreditável. Ele balbuciou, a voz fraquejando. Existem segredos na sua linhagem que ninguém conhece, verdades que podem mudar tudo. Nesse momento, um grande clarão de luz explodiu na água e a maré começou a girar, formando um redemoinho. Mais pessoas estavam começando a se afastar apressadamente e a confusão aumentava. Luna sentiu o chão tremer sob seus pés. Algo estava muito errado. O medalhão, agora quase perdido de vista, parecia pulsar com uma energia crescente, como se estivesse chamando por ela. Mark, por favor, fale rápido! Ela não conseguia controlar a urgência em sua voz. O garoto se aproximou, ofegante, seu olhar se movendo nervosamente entre os outros. Você é a chave. Você não é só uma garota de rua. Você é descendente de uma linhagem antiga. Um poder que, se for mal utilizado, pode não só destruir sua família, mas todos que você ama. E César, ele está na lista. Não! Ele é meu amigo! A palavra saiu quase como um sussurro. Uma dúvida coloriu o coração de Luna. Como o traidor já estava tão entrelaçado em sua história? Você não entende! Mark insistiu, a voz dele ressoando no ar tenso. César foi a razão do colapso de tantos outros antes de nós. Ele está trabalhando para aqueles que não têm compaixão, aqueles que mataram sua avó. O silêncio foi súbito, cortante. Todo mundo estava parado, sabendo que as implicações eram enormes. César, agora começando a se levantar, os olhos cheios de ira e desespero, disparou. Você não sabe do que está falando, Mark. Você é só um garoto. Não, eu não sou só um garoto. Eu sou a verdade. Seus olhos brilhavam com uma determinação desafiadora, e o ambiente estava carregado de feitiçaria e expectativa. Mas antes que alguém pudesse reagir a essa bomba, uma nova explosão cercou o cais. Algo caiu do céu, quebrando o foco. O que parecia ser um drone pintado de preto veio acelerando em descida, os LEDs brilhando quando se aproximava. E em um estalo elétrico, ele liberou uma onda de energia, fazendo todos os presentes caírem ao chão. Luna sentiu o ar ser forçado para fora de seus pulmões, e a imagem de Mark desvanecer à sua frente. O corpo dele voltou a ser engolido pelas águas, e enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo, uma voz ecoou através do caos, carregada de um peso insuportável. Você vai se arrepender de me desafiar, Luna. E a figura que emergiu do canto da explosão era ninguém menos que uma mulher, que se parecia muito com a mulher que Luna tinha visto antes, com os olhos cheios de uma raiva antiga. As peças estavam se encaixando. Segredos. Mentiras! A verdade sobre quem Luna realmente era estava prestes a ser revelada, e ela sabia que nada voltaria a ser como antes. O que mais estava escondido?
Ela apenas conseguia pensar em uma coisa: o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. A explosão da mulher iluminou a marina e todos pararam, observando em choque e confusão. A expressão dela era como um redemoinho de raiva e dor. E Luna se sentiu paralisada. Que tipo de ameaça estavam enfrentando? O que significava a presença daquela mulher? Enquanto a confusão aumentava, a figura do avô começou a se dissipar, como um eco, enquanto ele gritava sobre verdades. Você nunca foi apenas uma garota de rua. A voz da mulher ressoou, poderosa e impiedosa. Seus poderes vão despertar, e quando isso acontecer, a verdade será seu maior inimigo. Não havia como ignorar os trechos de conversa que ecoavam. A multidão começou a murmurar, descrente. Luna sentia seu coração disparar, e em um instante soube que tudo o que ela pensou que conhecia estava prestes a se desfazer. A mulher avançou, e sua mão, que parecia uma arma, estendeu-se diante de Luna como uma questão que não poderia ser ignorada. Você precisa entender, Luna. Sua história não é o que você pensa. A água explodiu, fodendo a todos para os lados. E lá estava Mark, flutuando à vista. Mas não só ele. Outros começaram a surgir também, arrastados pela corrente, todos com expressões de pânico. Não, você não pode fazer isso. César gritou, mas o grito se perdeu no clamor do caos. Aquele que estava cercado agora começou a vê-los. O último a emergir foi outro homem, de cabelos brancos, com olhos que refletiam um abismo profundo. As semelhanças eram bizarras. A energia entre eles mudava. Todos perceberam, até mesmo Luna. Eram como um espelho de sombras e relances de verdades escondidas. E em uma fração de segundo, César, com seu olhar cheio de ódio voltado para o avô de Luna, narrou: vocês não têm ideia do que estamos lidando. E tudo isso foi por sua causa. A verdade que brotou a partir de César fez a multidão sussurrar. Então, uma onda de revelações começou a se desenrolar. O homem, que estava fraco e se apoiava em seu próprio medo, olhou para Luna. Você não consegue ver que eles estão todos atrás de você? Sua linhagem, Luna, está conectada a coisas maiores do que você pode imaginar. Luna sentiu um aperto no coração, como se espremer algo que ela não tinha compreendido até agora. Ele poderia estar certo. Ela já fizera todas as perguntas, mas ele sabia mais. Muito mais. Santa Mãe, Ana sussurrou, enquanto Léo apertava a mão dela, os olhos arregalados, espremidos pelo medo. Você não pode acreditar nele, Luna! César rugiu, agitado e confuso, mas já havia algo diferente em sua expressão. César, você não pode ser confiável, Luna disse, seu tom misturado entre a determinação e a dúvida. Cada fibra dela queria se afastar, mas a força da verdade de seu avô estava se enraizando dentro, e como uma tempestade se formando ao longe, durante a luta interna, algo que nenhum de nós poderia prever aconteceu. Uma luz radiante irrompeu do fundo da marina, tão brilhante que todos foram forçados a fechar os olhos. Quando finalmente abriram, um rastro de figuras flutuantes surgiram, como fantasmas de uma era passada. Sou eu! Uma voz eterna ecoou de dentro da luz. E em um fragmento de instante, a mulher que falava se revelou. Era a própria mãe de Luna, e no olhar dela havia amor, dor e colapso. Luna, você deve unir as forças que lutam e derrubar as barreiras que te mantiveram distante da verdade. O impacto foi devastador. Os rostos ao redor de Luna mudaram, a confusão transformando-se em horror. O que estava acontecendo? Essa mulher, que já era um mistério antes, agora estava diante dela.
Mas qual era o verdadeiro significado? A multidão estava em choque. O caos havia se transformado em uma tempestade de segredos e revelações. E Luna se viu em um turbilhão de emoções. As cores começaram a se desvanecer. E o que antes era uma vida simples, agora se tornava um emaranhado de verdades obscuras. A história dela estava sendo reescrita. Quem era realmente aquela mulher? Mãe? A palavra saiu como um sussurro em meio ao caos, mas não havia como voltar atrás. E assim, enquanto a luz da verdade expandia, fazia ecoar os segredos ancestrais que tornavam a vida de Luna um jogo ou um pesadelo. A escolha agora era dela. O que ela realmente buscava? A possibilidade de enfrentar o desconhecido ameaçava devorar tudo ao seu redor. O futuro estava prestes a revelá-la de uma maneira que nunca poderia imaginar. A explosão de luz se dissipou, e a figura da mãe de Luna parecia quase etérea. O caos ao redor, com gritos e confusão, contrastava com a serenidade que ela irradiava. Luna queria correr até ela, queria sentir o abraço que tanto lhe foi negado. Mas algo a segurava no lugar. O medo, o choque, tudo se misturava em seu peito. Luna, a mãe falou, a voz dela ressoando como um eco suave em meio à tempestade. Você tem a força necessária para enfrentar o que está por vir. A verdade é poderosa e perigosa. Nesse instante, César levantou-se, seu semblante sugando a cada momento que passava. Você não pode fazer isso! Ele gritou, evidentemente agitado, os olhos queimando de raiva e desespero. Você não sabe com quem está lidando. Luna olhou para ele, o coração pesado. Havia um momento em que ela soube que as sombras se arrastavam. César, você teve a chance e não a usou. Sua voz estava carregada de emoção. Havia uma decisão a ser feita, e ela não iria recuar. A multidão começou a se agitar, murmúrios tomando conta do ambiente. O que é essa verdade? Um espectador perguntou, os olhos brilhando com expectativa. Luna respirou fundo e encarou a todos, determinada. Eu sou mais do que uma garota de rua. Eu sou parte de algo maior e vou lutar por todos nós. Suas palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Agora ela tinha que abraçar essa nova identidade, mesmo que isso significasse enfrentar seu passado. A mulher, a seu lado, olhou profundamente em seus olhos. Agora é sua vez, Luna. Reivindique isso. Use seus poderes. Uma explosão de luz irrompeu do medalhão em sua mão, e lembranças começaram a fludar seu coração. Visões de familiares, das dores, do abandono, mas também da força e da resistência que a moldaram. César hesitou. Luna, não se deixe levar por essa ilusão. Eles só querem usar você. Mas a verdade que pairava no ar não podia ser ignorada. A escolha estava com ela. Uma parte de Luna queria escapar do peso daquela responsabilidade, mas outra a convidava para lutar, para se tornar a heroína que sabia que podia ser. Ela olhou para o avô, que observava com as lágrimas nos olhos, e então fez a escolha. Não vou deixar que o medo defina quem eu sou. Eu escolho ser livre, e isso significa enfrentar essa verdade. A energia ao seu redor parecia vibrar com sua declaração. Os ventos começaram a soprar mais fortes e, como num pacto invisível, as águas do mar começaram a se acalmar. O caos que antes dominava a marina começava a se transformar em um silêncio contemplativo. Eu estou pronta, disse Luna, e a luz do medalhão a envolveu, pulsando com a energia ancestral. E naquele momento, a mulher ao seu lado sorriu, dissipando qualquer sombra de dúvida. Você é mais forte do que imagina, Luna. Vai e mostre isso ao mundo. Um novo alvorecer se formava, e enquanto a multidão assistia à cena epifânica,
uma onda de esperança começou a surgir. Os gritos não eram mais de pânico, mas de apoio. Luna sentiu o poder da decisão ecoar dentro dela, e a luz se transformou, formando uma barreira de proteção ao seu redor. O futuro estava ali, esperando, e nessa nova era que começava para ela, havia apenas um pensamento claro. A batalha estava apenas começando. E aí está, amigos. O que você achou desse desfecho? Tem uma ideia sobre o que vem pela frente? Então não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber tudo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações.